E os indicados da categoria Programa de hoje são... Matemática, em O X da Questão. Ciências da Natureza, em A Origem de Tudo. Ciências Humanas, em Ontem, Hoje e Amanhã. Linguagens e Códigos, em O Poder da Palavra. E Redação, em Um Lugar Chamado Direitos Humanos. E agora é o grande momento. O programa de hoje é... Matemática em O X da Questão. Roda a vinheta. Hora do Enem no ar! Você curte tecnologia? Hoje a gente conversa com um brasileiro que mora na Suíça e trabalha no Google. Ele conta como a matemática o ajudou a chegar lá. É César Ilharco, daqui a pouquinho. Porque agora você sabe o que a gente faz, a gente revisa. Então chega mais, professor Matheus Conder. Fala aí, cara, beleza? Beleza? Seja bem-vindo, professor. Bom, esse ano o Enem passa por algumas mudanças. O que esperar em matemática? Com as mudanças que têm ocorrido, da troca da redação, do dia da redação, eu acho que vai sobrar mais tempo para os alunos. Isso já faz com que a tendência da prova seja mais difícil. No que diz respeito ao Enseja, né? Que agora você vai tirar o diploma pelo Enseja. Então você pode aumentar cada vez mais o nível. Espera uma prova mais aprofundada no conteúdo, mas ainda no mesmo molde. Ao longo dos anos ela vai ficando cada vez mais difícil. E aí, bora estudar? Bora, vamos lá. Mãos à obra. Fala, galerinha, eu sou o professor Viug do ProEnem e tô aqui com vocês na hora do Enem para fazer mais uma questão de matemática. Dessa vez, a gente vai fazer a questão 170, Enem 2015, primeira aplicação, prova azul. Legal? Bom, um concurso é composto por 5 etapas. Cada etapa vale 100 pontos. A pontuação final de cada candidato é a média de suas notas nas 5 etapas. A classificação obedece à ordem decrescente das pontuações finais. O que é decrescente, gente? É do maior para o menor, né? O que faz todo sentido. O cara que fez mais pontos está em primeiro, o cara que fez menos pontos está em último. Bom, o critério de desempate baseia-se na maior pontuação na 5ª etapa. E aí, nós temos aqui uma tabela que mostra tudo que rolou com esses candidatos. Olha, a média nas 4 primeiras etapas está na primeira coluna e a pontuação na 5ª etapa está na 2ª coluna. Na verdade, terceira, né? Eu estou falando primeira e segunda pontuação, colunas das notas, né? Na primeira coluna nós temos os candidatos. O que acontece aqui? A gente quer descobrir a ordem de classificação. Para isso, a gente vai fazer um processo reverso. Mas como é que eu vou fazer o processo reverso? O que significa isso? O que você quer dizer com isso? Se eu sei a média nas 4 primeiras etapas, eu sei a pontuação total nas 4 primeiras etapas. Por quê? O que é uma média? Faz comigo, constrói essa ideia comigo. Eu peguei a pontuação da primeira etapa, da segunda etapa, da terceira etapa, da 4ª etapa, somei tudo e dividi por 4. E aí, eu encontrei esse valor aqui, ó, média nas 4 primeiras etapas. Então, o que eu vou fazer? Em vez de eu calcular a média nas 5 etapas, eu vou calcular a pontuação total das 5 etapas. Pode ser? Porque, olha, se eu multiplicar todos esses valores da primeira coluna de notas aqui por 4, eu consigo descobrir a pontuação total nessas 4 etapas. Depois eu vou somar com essa 5ª etapa e aí eu vou ver a pontuação total de cada candidato. Caso haja empate, né, eu vou ter que voltar e analisar a 5ª etapa para fazer o desempate. Tudo bem esses cálculos que eu estou propondo? Sim, essa é a ideia para a gente descobrir quem ficou em primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto nessa brincadeira aí. Então vamos calcular aqui no quadro, vamos lá.
Então, pessoal, eu coloquei aqui a mesma tabela que está na sua prova. Eu só coloquei um pouquinho mais de espaço, porque eu quero fazer umas contas por cima dessa tabela. E além disso, eu incluí aqui uma última coluna chamada total de pontos. Por quê? Eu não vou calcular a média do candidato que vai vencer. Eu vou calcular o total de pontos do candidato que vai vencer. Por quê? Porque, naturalmente, o cara que tem a maior média tem o maior total de pontos. Então eu não preciso gastar tempo calculando a média, que é fazer mais uma divisão ao final. Tá tranquilo? Então o que acontece aqui? Olha só, eu tenho a média nas 4 etapas, tá? Depois eu vou descobrir o total de pontos nessas 4 etapas como? Apenas multiplicando por 4. Olha que fácil. Vou multiplicar por 4 cada uma dessas pontuações. E aí, olha só, 90 vezes 4, 360 pontos. 85 vezes 4, 340 pontos. 80 vezes 4, 320 pontos. E 60 vezes 4, 240 pontos aqui em cada um desses últimos dois. Ok, feito isso, eu sei a pontuação que os caras fizeram nas 4 primeiras. Para saber o total de pontos, eu tenho que somar a 5ª etapa. Então a conta que eu vou fazer para vir para cá é 360 mais 60, que vai dar 420. Agora, ó, 340 mais 85, 425. 320 mais 95, 415. 240 mais 90 e 240 mais 100 é fácil de fazer. Esses são os caras que ficaram por último, tá? Estão na casa dos 300 ainda. Agora, o que tem que acontecer? Eu tenho que observar quem fez a maior pontuação. E em caso de empate, eu olho para a 5ª etapa. Mas houve empate? Não houve empate. Então não tem que me preocupar com isso. O primeiro lugar ficou com esse, né, o candidato B. Segundo lugar ficou com o candidato A. Terceiro lugar com o candidato C. Quarto lugar com o E. E quinto lugar com o D. Maravilha? Então estão aí as classificações finais dos 5 candidatos. Nós trabalhamos o inverso da média, né? Porque para fazer a média a gente somou e dividiu por 4. Então agora eu voltei multiplicando por 4 para saber o total de pontos. Tá tranquilo? Vamos procurar essa resposta, essa sequência nas nossas opções aqui no quadro. Vamos lá! Então, pessoal, a gente já viu ali quem é que ganhou o concurso, né? Quem ganhou foi o B. E aí a única opção que tem o B como vencedor é justamente a letra B de bola. Então a gente tem toda a classificação. Mas se tivesse mais de uma com o B na frente, a gente também teria descoberto todos os outros, né? Como a gente viu ali na tabelinha. Legal? Boa, professor Viug. Até a próxima. Questão legal de fazer, né? Com certeza, é um conteúdo muito importante, né, professor? Sim, estatística, é muito importante. A estatística abrange 2 áreas que o Enem cobra, que é a área 6 e a área 7, né? Que cobre as habilidades 23 em diante, que é olhar tabelas, absorver os dados das tabelas e trabalhar com elas, junto com a estatística, que foi que a questão apresentou. O que o candidato precisa saber para acertar? Ele tem que primeiro olhar, né, as mensagens que ele está dizendo ali, os títulos de cada coluna. Pegar aqueles títulos e observar cada um deles. Entender o que ele tem que fazer. O legal do Enem é esse, tá? Não é só uma mera aplicação de fórmulas. Ah, o que é a média aritmética? É a soma dos termos dividido pela quantidade. Não é só isso. Você tem que entender o que ele está te dando. Se ele está te dando a soma, já está te dando a resposta final, já está te dando o que para você resolver. Isso que é o legal. É entender o conteúdo, não apenas aplicar uma fórmula por decoreba. A gente viu que o Viug resolveu por um processo reverso. E aí, quando a gente sabe que tem que usar o processo reverso ou a gente só faz a média total? Ele me deu na questão lá uma coluna dizendo a soma das 4 primeiras provas, né? E depois a nota da 5ª prova. Se você pegar a soma a média das 4 primeiras provas e somar com a 5ª e depois dividir por 2, vai dar errado. Tá? Porque a média é a soma de cada termo. Como você já tinha feito uma média primeiro, antes, com os 4 caras, vai dar ruim. Então você tem que olhar que ele te dá a média final, né? Ele te dá a 5ª nota e você tem que voltar para saber o somatório das 4 notas, multiplicando por 4, que foi o que o meu amigo Viug fez.
E tem um outro caminho para chegar nessa resposta? Não, até tem. Você poderia chegar até a média final, né? Você poderia multiplicar por 4, como o Hugo fez, somar com a quinta coluna e depois dividir por 5, que também não é tão difícil assim, não. Mas, assim, o Enem tem 90 questões no dia. Você tem um tempo muito pequeno por uma quantidade de questões absurda. Então, se você conseguir poupar e aprender aquela malandragem que ele usou, vamos só o somatório, porque quem tem o maior somatório, obviamente, vai ter a maior média, né? Então, quem tem o maior somatório é o cara que foi em primeiro lugar. Ele foi muito mais esperto. E caso desse empate, o que o candidato deveria fazer? Então, lá no texto, isso é uma coisa muito importante, no texto vem dizendo qual era o critério de desempate. Se houvesse empate entre dois candidatos, a maior nota da última prova era o cara que ganhava, né? E, inclusive, você usa isso durante a questão. Eu sempre falo isso, a velocidade é diferente de pressa, né? Quando você sabe a matéria e está com pressa na questão, você pula esses dados importantes e não sabe o que fazer depois, porque você não enxerga a questão num todo. Você tem que ir o mais rápido que você consegue, sem dar mole na questão. E os distratores, professor? Tinha alguns ali que poderia complicar? Como identificar? O distrator nessa questão ali não tinha, não. Era direto, né? Tava ali o valor, era somatório da média das 4 provas e a quinta prova e tudo mais. Mas ele tem uma maldade ali que não via no Enem há muito tempo, porque se você somasse, fizesse uma média errada, existia uma resposta ali para cobrir isso, que te induziria ao erro, né? Mas os distratores é interessante você falar. Há muito tempo o Enem vem aplicando a ideia de colocar mais números no início da questão, além do que os que você realmente precisava para fazer a questão, né? Então você ficava perdido ali tentando achar o número com pressa, né? A coisa da pressa. Quanto mais o aluno estuda, mais pressa ele tem, porque ele sabe o conteúdo, isso é mole. E aí ele percebeu que os alunos aprenderam. Eles olham e buscam os números certos. O que ele vem fazendo agora? Colocando números por extenso. Colocando coisas por extenso, porque o aluno vai procurar o número, o algarismo, né? E tá lá 2 milhões por extenso. O cara se perde, ele não acha. Esse tipo de questão sempre vem ilustrado com tabela? A tabela é uma forma bem funcional de você mostrar valores de várias pessoas ao mesmo tempo. Mas pode vir, por exemplo, uma outra questão envolvendo estatística, com gráficos de barras, pizza, né? E o Enem usa isso desde o início. A ideia do Enem é utilizar a matemática no dia a dia. E quando você abre um jornal, seja na economia, seja na política, sempre tem um gráfico ali, né, de aceitação do político, ou da subida ou descida da bolsa e tudo mais. Então essa ideia de entender e interpretar um gráfico, que é a área 6, é interessante, tem que sempre saber. Pois é, professor. Quando a gente vai interpretar um gráfico, o que o candidato tem que tomar cuidado? Sempre no que determina, por exemplo, num gráfico de barras, os eixos, ou numa tabela, se tem algo ali além do valor, do que é a tabela, do nome da tabela. Por exemplo, eu posso ter uma tabela que tem a população de um lugar. Aí você vai lá, população do Brasil, 200 o quê? Aí você vai lá em cima na tabela, tá lá, milhões. Então são 200 milhões. A população de bactérias de uma cultura, aí tá lá, 12. 12 o quê? Lá em cima, milhares. Então a gente sempre tem que estar atento aos eixos ou às grandezas relacionadas ali nas tabelas, para a gente nunca deixar de colocar algum valor ali correto. Então bora revisar uns pontos que o Viug falou? Média, mediana, moda, o que o candidato precisa saber? Isso é moleza, ó. Então você tem algumas médias. Média aritmética, que é aquele que a gente usou, né? Soma todos os valores, divide pela quantidade. A média ponderada, que é a dos pesos, que você vai pegar um valor, multiplicar pelo peso, mais o outro valor pelo peso dele, dividido pela soma dos pesos. Você tem a média harmônica, que, por exemplo, nunca vi cair, tem pouca aplicabilidade na nossa vida. Mediana e moda. Isso é interessante a gente falar. Mediana é um valor de tendência central muito forte. Ele é exatamente assim. Você vai pegar todos os valores do meu grupo, né, do conjunto, e colocar em ordem crescente. E você vai buscar o valor que está bem no meio dele, né? Tudo bem, se eu tiver 5 termos, esse cara aqui é o do meio, o terceiro termo. Mas se eu tiver 4 termos, eu não tenho um cara do meio. Você vai fazer a média aritmética dos dois. A mediana é um cara que a gente sempre pede no Enem. E moda, por exemplo. Hoje em dia, barba tá na moda, não é isso? Tu vai na rua, cada 4 pessoas, 3 tem barba. Moda é o número que mais aparece no conjunto, né? Sendo que esse é o único número que pode ter mais de um valor. Você pode ter uma sequência modal com um cara, bimodal com 2 caras que mais aparecem, trimodal e assim vai. E quando a gente aprende tudo isso? Então, a gente aprende uma base aí de conseguir interpretar gráfico, né? Pizza, tabela ou gráfico de barras, lá pro 9º ano. Né? No 9º ano a gente começa uma basiquinha lá, no primeiro ano aprende a fazer uma média melhorzinha, lá pro 2º ano já cai dentro da média, moda, mediana, ponderada, e no 3º ano a gente revisa todo esse conteúdo, né? Pra arrebentar no Enem. E se a gente quiser saber um pouco mais, se aprofundar em todos esses temas? Então, o legal era fazer o seguinte, você
os livros básicos aí de ensino médio, né? O volume único do IESE, por exemplo, o do Fachini também é muito bom. E você pode recorrer, o que é muito interessante hoje em dia, que é de fácil acesso, são as videoaulas, né? Desses sites especializados em Enem e até aqui, na hora do Enem. Professor, muitíssimo obrigado. Valeu, amigo. Volte sempre. Até mais. Você já pensou em trabalhar em uma das maiores empresas de tecnologia do mundo? A matemática pode te ajudar. Foi graças a ela que o nosso convidado saiu de Brasília e ganhou o mundo. Hoje ele mora na Suíça e trabalha pro Google. Não foi isso, César Ilharco? Chega mais, rapaz. Isso. É e-mail. Seja bem-vindo, cara. Obrigado. E aproveita e conta pra gente como é trabalhar no Google. Eu gosto bastante. O ambiente é descontraído, os projetos são interessantes e isso aumenta tanto a satisfação quanto a produtividade dos funcionários, né? Então, poder trabalhar com o que gosta, ter opções de lazer e comida gratuitas no campus. A rotina, no geral, é flexível, então dá, a princípio, para chegar e sair a hora que quiser. Então, temos algumas reuniões ao longo da semana, não são muitas. Eu posso trabalhar no meu laptop sentando em alguma sala no campus, eu posso trabalhar na minha mesa. Tem espaços de silêncio para concentração no campus. Dá para trabalhar em casa também alguns dias da semana. Claro, temos os nossos projetos, temos as nossas metas e o ideal é que você seja produtivo dentro da rotina que você... exatamente, dentro da rotina que você vai escolher. E como você foi parar na Suíça? O processo consiste de entrevistas técnicas que visam analisar a capacidade de resolver problemas. Então, é preciso saber pelo menos uma linguagem de programação e também os algoritmos e estruturas de dados clássicos. O que você faz lá? É uma equipe de pesquisa e inteligência de máquina. E por não estar vinculada a nenhum projeto específico, podemos fazer coisas novas a cada trimestre. E o aprendizado de máquina, um caminho para a inteligência artificial, ele permite que os computadores aprendem sem serem explicitamente programados. E o objetivo aqui é a capacidade de generalizar para os casos que ainda não foram vistos. E um grande desafio é a versatilidade, porque muitos modelos, eles performam excepcionalmente bem para problemas específicos, mas ainda estamos muito longe de ter uma inteligência geral capaz de resolver todos os problemas. Você falou em algoritmos. Como são esses algoritmos? São algoritmos que aprendem a partir de exemplos. Como assim? Vou dar um exemplo de algo que era inviável de se fazer bem 10 anos atrás. Por exemplo, reconhecimento de imagens. Imagina que você mostra uma imagem para o computador e pergunta, o que tem nessa imagem? Então, como que isso funciona? Você mostra para o computador muitas, normalmente milhões de imagens, por exemplo, de um gato, e em seguida você mostra para o computador uma imagem de um gato que ele nunca viu, numa posição que ele nunca viu, e o computador ainda vai ser capaz de dizer isso é um gato. Da mesma forma que nós, seres humanos, somos capazes de identificar padrões, mesmo que haja variações nas coisas que nós já vimos no passado. E tem muita matemática envolvida? Depende. Na parte de pesquisa, sim. Na parte de engenharia, é fundamental saber a matemática do ensino médio e também probabilidade estatística, porque muitas ferramentas disponíveis, elas podem ser utilizadas sem um conhecimento aprofundado de matemática. No entanto, se você souber cálculo multivariacional, álgebra linear e otimização, isso permite que você melhor compreenda esses algoritmos e ajuda na decisão de qual algoritmo utilizar e como ajustar os seus parâmetros. E uma coisa que ajuda tanto na engenharia quanto na área de pesquisa é o raciocínio analítico, algo que, na maior parte das pessoas que trabalham nessa área, foi desenvolvido exatamente graças ao estudo da matemática. E quais são os desafios dessa área? Alguns desafios incluem o aprendizado hierárquico. Então, por exemplo, dar uma tarefa complexa para o computador e automaticamente quebrar esse problema em subtarefas simples. Também tem muita pesquisa sendo feita na área de redes neurais para o aprendizado não supervisionado, semi-supervisionado ou por reforço. Por exemplo, imagina que se queira aprender modelos do mundo apenas a partir de vídeos ou livros. Imagina que o computador queira aprender
sobre futebol, apenas assistindo partidas de futebol. Ele vai assistir as partidas e a partir daí ele vai entender todas as regras, quais são os objetivos, como que o jogo funciona. Ou, por exemplo, poderia-se aprender estratégias optimais para um caso mais simples, um jogo. Ou, se formos pensar casos mais complexos, um governo, apenas observando as consequências das decisões. Imagina que um governo possa tomar todas as decisões apenas com base nas consequências que essas decisões vão tomar no futuro de forma otimizada. Isso seria uma tarefa extremamente complexa que, num caso hipotético, poderia ser realizada por esse tipo de algoritmos. E como está sendo sua experiência na Suíça? No geral, eu gosto do país. Tudo funciona bem, então isso facilita focar nos objetivos mais a longo prazo. Claro, a adaptação no país é uma coisa que sempre demanda um esforço no começo, né? Tem o fator da língua, a cultura, mas acho que tudo isso é passageiro e com o tempo passa. A área da computação me interessou muito, porque é uma área que estava desenvolvendo muito rápido e os desafios nessa área também me interessavam. Eu percebi que o Google era uma ótima empresa para se trabalhar e estava fazendo pesquisa de ponta nessa área. E pelo fato do centro de pesquisa do Google estar sediado em Zurique, essa era a melhor opção para mim no momento. Você estudou no ITA e fez mestrado na Escola Politécnica de Paris. Sempre quis estudar fora? Não. Foi uma decisão que eu tive no meu segundo ano do ITA, quando eu percebi que estudar na Politécnica estava mais alinhado com os meus objetivos. Você também estagiou em outras empresas grandes dessa área, como a Amazon, Facebook. Quais as experiências que você obteve ali? Uma experiência de descobertas. Não só foram diferentes empresas, países e projetos, mas também diferentes aprendizados e crescimento profissional. E você estudou em escola pública? Sim, parte do ensino fundamental e o ensino médio inteiro. E você foi medalhista da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas por 2 vezes. Você sempre gostou da matéria? Sim. Eu sou curioso, eu gosto de resolver problemas desde cedo. Então, por exemplo, eu gostava de desmontar máquinas e tentar montá-las de novo. Normalmente não dava certo. Gostava de brincar com reagentes químicos e tentar produzir alguma coisa no final. Mas a matemática é diferente, ela tem a sua beleza particular. Eu também cheguei a competir na Olimpíada, não recebi 2 medalhas. Mas todos os meus amigos me chamavam de nerd. Com você também foi assim? Sim, mas como você vê a si mesmo é mais importante do que as opiniões dos outros a seu respeito. E chegou a fazer o Enem? Sim. E o que você achou? Como foi sua experiência? Eu fiz a prova quando terminei o ensino médio. Apesar de não fazer uso direto dos resultados, muitos dos meus colegas utilizaram o Enem para entrar em universidades ou até mesmo para fazer intercâmbio pelo Ciências Sem Fronteiras. Então, poderia ter sido útil para mim também. Olha aí, você ficou em primeiro lugar no vestibular do ITA. Como você conseguiu isso? O principal fator foi gostar da área de exatas. É esse o mais importante papel do professor, na minha opinião, é incentivar os alunos a gostarem da matéria. César, quais são os seus planos para o futuro? Num futuro próximo, tem muito a ser feito na interseção do aprendizado de máquina com outros domínios, como a matemática, as engenharias, a educação e a medicina. Por exemplo, hoje pacientes que não teriam acesso a consultas médicas podem diagnosticar diabetes usando um aplicativo que analisa a imagem da retina. Como assim? Como que funciona? Bom, da mesma forma que o computador pode aprender o que é um gato e o que não é um gato, algoritmos semelhantes podem aprender o que é um olho de um paciente com diabetes e o que é um olho de um paciente sem diabetes. E qual é o conselho para quem vai fazer o Enem esse ano e se interessou pela área? Eu diria para traçar as metas, acreditar em si mesmo e assumir total responsabilidade dos seus resultados. Show de bola. César, muito obrigado pelo Obrigado você, Landi. Parabéns e boa sorte no futuro, que obrigado é para você também. Tá vendo? A matemática pode te levar longe, mas para isso tem que dar o primeiro passo. Então, bora focar no Enem? Dá um Google no Hora do Enem, tem muito conteúdo online para você estudar. E até a próxima!